Olá, alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Felipe Dias. Neste vídeo estarei continuando o assunto sobre gráficos de movimento retilíneo uniformemente variado. Então, bora lá. Então, vamos ver agora a função horária do espaço, que é o famoso sorvetão, né? Ou qualquer outra coisa que você use para gravar. E a função de segundo grau pode ser escrita da seguinte maneira. Então, essa maneira aqui, quando nós olhamos para compararmos aqui, nós vemos que está um pouquinho fora de estrutura. Porque o valor que está com x até que está no meio, que é a velocidade inicial que está junto com o tempo. Porém, quem está com x ao quadrado está no final. Então, eu vou reescrever essa função aqui, trocando a posição do primeiro termo e do último termo. Então, beleza. Ó. Eu vou apagar essa aqui de baixo, era só para ver, né, que eu troquei os dois aqui, o primeiro e o último termo. Então agora nós conseguimos fazer as comparações necessárias, precisas aqui. Quais comparações nós temos que fazer? Ó, que o espaço inicial, ele na verdade é o valor do c, tá bom? A velocidade inicial, na verdade é o valor do b. E tudo isso aqui, ó, a aceleração dividido por 2 é o valor do x, né? E o t, do x não, né? Do a. E o t, no caso, ele é o valor do x, tá bom? Então nós temos essa comparação. Nós temos que essa função, ela possui, né, um gráfico que pode formar uma parábola tanto com concavidade para cima ou para baixo. Uma coisa muito importante é que onde ela corta o eixo aqui, no caso nosso, seria espaço, mas da original é y, aqui é o valor do c, bom? E aqui é o valor do vértice, onde ela muda o sentido dela, ela deixa de ser decrescente e vira crescente. E esses pontos também podem ocorrer por uma função com a concavidade para baixo. Isso não tem problema algum. Novamente, eu terei este valor aqui, que vai ser o c, e aqui o vértice, que faz ela mudar o sentido. Então vamos aplicar isso utilizando a função horária do espaço. Então beleza, ó, uma primeira possibilidade é termos a função horária, que é espaço, né? Por isso está aqui, ó, espaço por tempo, como uma função que tenha o seu gráfico desta maneira, com a concavidade para cima, né? Então, com isso, nós poderemos falar que a nossa aceleração ela é positiva. Mas por que isso, né? Porque a nossa função ela vai ter o a, né, positivo quando o gráfico tiver carinha feliz, né, e negativo quando o nosso gráfico tiver carinha triste. Porém, o nosso a maiúsculo da função, na verdade, ele é a aceleração dividido por 2. Então, para que a aceleração dividido por 2, né, seja comparado com o a em sinal, só nos importa o sinal do a. O 2 não vai mudar a estrutura do sinal. Então, se a nossa concavidade ela é para cima, né, carinha feliz, a nossa aceleração vai ser positiva, porque se fosse no caso da função de segundo grau, o nosso a também seria positivo. Tranquilo? Neste ponto aqui, ó, que eu estou colocando aqui em verde, também vai ser o nosso espaço inicial. E agora eu vou escrever o outro gráfico aqui que nós podemos ter, que seria com a nossa função com gráfico de concavidade para baixo. Então, nesse caso aqui, nós teremos, né, o ponto aqui inicial, que vai ser o espaço inicial. E, novamente, aqui o ponto mais alto é onde o móvel vai parar. Então, o móvel para aqui. Bom, com isso, nós temos que este pedaço à esquerda, antes de parar, é o pedaço onde que o móvel tem movimento progressivo, que ele sendo para frente. E depois do ponto nós temos o movimento retrógrado, tá? Mesma coisa aqui, né? Aqui no caso ele é
retrógrado primeiro e depois progressivo. E esses pontos aqui, né, que dá para calcular pela Bhaskara, que são os pontos onde nós podemos igualar a zero e resolver, que são chamados também raízes da função de segundo grau. Nestes pontos aqui é o instante em que o móvel passa pela origem. Ou seja, a origem nós temos que o espaço é igual a zero. E nesse outro exemplo eu vou usar uma outra maneira para explicar. Então vamos considerar essa curva em azul. Nessa curva eu marquei alguns pontinhos em vermelho. E a partir desses pontinhos vermelhos eu vou traçar retas tangentes à curva, que são retas que vão encostar apenas no pontinho vermelho que pertence à curva. Como essa aqui, tem alguns pontos que ficam complicados de eu fazer. Importante eu fazer esse aqui também. Então olha só, sempre quando as suas retas tangentes derem crescentes, ó, da esquerda para a direita ela está subindo, você vai ter uma velocidade positiva, tá bom? Vou fazer até de outra cor aqui a velocidade. E quanto mais ela é inclinada, maior a sua velocidade, tá bom? Quando você tem retas que não estão inclinadas e estão na horizontal, sua velocidade é igual a zero, que é o caso dessa e o caso dessa aqui. E ali nessa outra aqui nós teremos que a velocidade é negativa. Se eu fosse traçar, né, novamente, tentar traçar mais uma retinha dessa, só para a gente comparar os dois pontos, aqui nós teríamos um negócio mais ou menos assim. Esta velocidade aqui, ela em comparação com a outra, coloquei ela em branco, ela vai ser menor. Ela vai ser positiva sim. Porém, se eu comparar esta daqui com esta outra aqui ela vai ser maior do que essa em branco. Porque a inclinação dessa reta é maior do que a inclinação dessa outra reta. Então, quanto maior a inclinação, maior vai ser o valor da velocidade. Então, voltando isso para o nosso exemplo, se eu colocar pontos aqui, ó, 3 pontos aqui, eu vou ter que minha reta tangente, neste caso aqui, ó, ela vai ser crescente. Tá difícil aqui da reta tangente. Pronto, não tão bom, mas não tão ruim. Então, neste caso aqui, ó, o primeiro nós temos uma velocidade positiva, porque a nossa reta ela é crescente, então temos um mais v. No último caso aqui, temos uma velocidade negativa, porque ela é decrescente. E aqui em cima nós teremos uma velocidade nula, tanto que é o instante em que o carro para, que o móvel para mudar o sentido. Deste ponto para cá nós teremos um movimento progressivo, velocidade positiva, aqui parado, e depois aqui para a direita, um movimento retrógrado, porque a nossa velocidade ela vai ser negativa. Lembrando que aqui seria o espaço inicial, ou seja, tudo que tem aqui para trás não é que não existiu, porém não foi observado. Então, na maioria das vezes, nós consideraremos apenas a partir desse eixo aqui para frente. Bom falar também que essa teoria da reta tangente, ela funciona para qualquer curva, não apenas para parábolas. Então valeu, deixe seu like e estamos juntos!